Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos em mais uma vez com a nossa contribuição com os professores da Escola Bíblica Dominical, ministrando as lições da CPAD. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a supremacia das Escrituras e nós já vimos 6 lições que são de suma importância para nossas vidas. Eu costumo dizer que esse trimestre é um verdadeiro curso de teologia gratuito para o aluno da Escola Bíblica Dominical. A Escola Dominical em si e essa disciplina, ela é a bibliologia. Estamos estudando sobre a Bíblia Sagrada como livro supremo. E a lição que nós iremos estudar amanhã, a lição número 7, a Bíblia transforma as pessoas. Na lição passada nós vimos sobre a Bíblia como um guia para a vida. Nós aprendemos que a Bíblia ela é como um farol, uma lâmpada que ilumina nossos pés e luz para o nosso caminho. E vimos que se o homem ele quer ter uma vida direcionada, orientada, a Bíblia Sagrada ela tem essa função. E na lição de amanhã, a Bíblia transforma as pessoas, nós vamos ver alguns fatos muito importantes relacionados a o poder transformador da palavra de Deus. O texto áureo dessa lição diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4 e o verso 12. A verdade prática diz assim: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em 2 livros. Em Hebreus capítulo 4, versículo 11 ao 13, e em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 ao 6. Nós não vamos ler os textos para ganharmos tempo na gravação do vídeo. Mas você, professor, é muito importante que você leia não apenas os textos da revista, mas os capítulos completos aos quais a revista está se referindo. Pois bem, nossa lição então, a Bíblia transforma as pessoas. O que nós veremos nessa lição? Primeiramente, vamos ver o poder transformador da palavra de Deus. Nós vamos ver que a palavra de Deus ela tem um poder de transformar a vida das pessoas, de tal forma que, como Paulo escreve aos Romanos, aquele que furte, não furte mais, aquele que roubava, não roube mais. E isso acontece exatamente por causa do poder transformador da palavra de Deus. Nós veremos também sobre por que a palavra de Deus é poderosa para transformar pessoas. O que faz a palavra de Deus ser tão poderosa assim para transformar pessoas? Aliás, é um livro, mas aprendemos ao longo do trimestre que a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. Veremos também como a palavra de Deus tem poder de transformar as pessoas. Primeiro veremos por quê e depois veremos como, a dinâmica dessa transformação, como acontece essa transformação na vida das pessoas a partir do poder da palavra de Deus. E por fim veremos quais são os resultados deste poder transformador nas pessoas, o que produz, né, de frutos, de resultados práticos na vida da pessoa que é transformada pela palavra de Deus. Então são esses assuntos que nós abordaremos com mais detalhes aqui nessa lição. Lembrando aos irmãos que nós estamos gravando, a nossa gravação é 100% amadora, gravamos em um ambiente que ele está sujeito a interferências de sons externos. Os irmãos já estão sabendo disso. Um dia, se Deus assim permitir, poderemos ter uma condição melhor, de termos um equipamento melhor e um ambiente apropriado para gravarmos os vídeos de uma maneira mais profissional. Mas enquanto isso, a obra de Deus não pode parar. Ela tem que continuar e vai continuar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos ao nosso primeiro tópico. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Nesse tópico vamos abordar o poder de uma palavra viva.
E o que nós veremos desse tópico? Veremos que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, a palavra de Deus é uma espada penetrante de dois gumes, e veremos que a palavra de Deus é apta para discernir. E faremos algumas aplicações práticas conforme é o nosso costume. Então vamos lá. O poder de uma palavra viva, porque a Bíblia é a palavra viva de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12, é um versículo muito conhecido, diz assim, aliás, este é o nosso textual, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bom, o versículo diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Vamos analisar primeiramente essa parte A do versículo. Por que a palavra de Deus ela é viva? Primeiramente, vamos ver por que a palavra de Deus ela é viva. Olha, a palavra de Deus é viva porque o Deus que a inspirou é um Deus vivo. O Deus que inspirou as Sagradas Escrituras é um Deus vivo. Não é um Deus morto. Não é um Deus morto como muitos homens, né, foram deuses para as pessoas que já morreram. Não. O Deus que inspirou a palavra, a Bíblia Sagrada é um Deus vivo. Lógico, então, automaticamente a palavra de Deus é uma palavra viva. Nós não vamos ler os textos para ganhar tempo, mas você, professor, por favor, leia os textos bíblicos para poder confirmar o que estamos dizendo. Em alguns versículos leremos, mas na maioria das vezes não. Então, estamos analisando primeiramente por que a palavra de Deus é viva. Ela é viva porque o Deus que a inspirou é um Deus vivo. Sendo assim, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é ativa, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela tem vida em si mesma e age por si mesma. Olha o que Jesus falou lá em João capítulo 6, versículo 63, aqui nós vamos ler. João capítulo 6, o versículo 63 diz exatamente assim: o Espírito é o que vivifica a carne, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, sendo o Deus que inspirou a Bíblia um Deus vivo, a palavra de Deus é viva porque Ele é um Deus vivo. Então, ela é uma palavra ativa, uma palavra poderosa, é uma palavra que produz resultado, porque ela tem vida em si mesmo e ela age por si mesma. Por quê? Porque ela foi inspirada por Deus. Segundo motivo, por que a palavra de Deus é viva? Porque o Deus que a inspirou vive desde a eternidade. Olha que interessante. O Deus que a inspirou é um Deus vivo, porém ele é um Deus vivo porque ele vive desde a eternidade. É um Deus que não foi criado, mas é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o Deus eterno. E por ele ser um Deus eterno, que vive desde a eternidade, por isso que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é também uma palavra viva. Então, os ensinamentos que contém na Bíblia, por serem ensinamentos vivos, não se tratam ali de ensinamentos obsoletos, mas são ensinamentos dos quais a palavra de Deus vive e permanece viva. Por que ela permanece viva? Porque ela produz vida a quem se alimenta dela. Em Lucas capítulo 4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, sendo viva, ela é alimento, ela produz vida. E aquele que se alimenta da palavra de Deus, ele tem vida. Isso que é maravilhoso. Então, primeira coisa que analisamos, por que a palavra de Deus é viva? E o escritor aos Hebreus continua, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então nós temos a palavra de Deus viva, analisamos, mas ela também, além de ser uma palavra viva, ela é uma palavra o quê? Eficaz. E aí, por quê? Ainda vamos continuar analisando aqui, desculpe. Vamos continuar analisando aqui a questão ainda da palavra viva. Eu pulei aqui, quase que eu pulo aqui um vídeo aqui, um slide. Mas ainda analisando por que ela é viva, porque o Deus que a inspirou é um Deus vivo, e porque o Deus que a inspirou vive desde a eternidade,
e também porque ela vai além do seu objetivo e propósito para os quais ela foi designada. A palavra de Deus nunca volta vazia, ela vai além daquilo que é o seu propósito e é o seu objetivo. Por isso ela é uma palavra viva. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a palavra de Deus que é viva, ou seja, a Bíblia Sagrada que é viva, ela opera a vontade de Deus, ela jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito com poder. Isaías 55:11, né? Diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual a enviei. Por isso ela é uma palavra viva, porque ela vai além daquilo que ela foi designada para fazer. Então, ela não é, digamos, uma palavra eficiente, ela é uma palavra eficaz. O eficiente é aquele que faz o que lhe é determinado. O eficaz é aquele que vai além daquilo que lhe é determinado. E é exatamente assim que é a palavra de Deus. Ela é eficiente, mas acima de tudo, ela é eficaz. Por quê? Porque ela vai além do seu objetivo. Ela vai além do seu propósito. Então, por isso que a palavra de Deus, ela é viva. Agora sim, Paulo continua dizendo ainda que a palavra de Deus é uma espada penetrante de dois gumes. É uma espada penetrante de dois gumes. Então, nós vemos ali exatamente tudo isso. Vamos lá. A palavra de Deus é uma espada penetrante de dois gumes. E isso significa o quê? Significa que ela, como espada de dois gumes, ela corta para os dois lados. Mas retornando um pouco lá atrás, no vídeo anterior, nós vimos nesse vídeo aqui a eficácia, nesse slide aqui, a eficácia da palavra de Deus. Lá no primeiro slide nós vimos porque ela é viva. Já nesse slide aqui, porque ela é eficaz. Faltou digitar ali a eficácia, né? Por que ela é eficaz? Então aqui vimos que ela é eficaz porque ela vai além do seu objetivo e propósito para o qual foi designada. Então ela vai operar a vontade de Deus, não vai voltar vazia e sempre vai realizar o propósito pelo qual Deus a inspirou com poder em ação. Então aqui é o motivo por que ela é eficaz. Pois bem, e o escritor aos Hebreus continua dizendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Olha, espada de dois gumes é uma espada com dois cortes, ou seja, ela tem o corte afiado dos dois lados. Então isso significa que ela, como espada de dois gumes, como espada de dois cortes, o que ela faz? Ela é tão afiada que nada existe que ela não possa traspassar. A palavra de Deus, como espada de dois gumes, de dois cortes, ela penetra até o mais endurecido coração que existe na face da terra. É lógico que a palavra de Deus, ela vai agir de acordo com o Espírito Santo e de acordo também com o livre-arbítrio do homem quando ouve a palavra e recebe a palavra e crê na palavra. O escritor disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a Bíblia Sagrada, como espada de dois gumes, ela é tão afiada que ela penetra até o mais endurecido coração da face da terra. Então, ela como espada de dois gumes, ela penetra, ela explora os pensamentos, ela sonda a vontade, todos os desejos do ser humano. Não há nenhum desejo do mais profundo do coração do ser humano que a espada, como palavra, não consiga saber explorar. Ela atinge o âmago do nosso interior e revela o nosso verdadeiro caráter. Então, olha só o poder, transforma o poder da palavra de Deus como espada penetrante de dois cortes. Ela explora pensamentos, sonda a vontade, os desejos, atinge o nosso âmago do nosso interior e revela o nosso verdadeiro caráter. Isso é maravilhoso. Como espada de dois gumes também, ela dá vida e mata, salva e condena, traz promessas e juízos. Por quê?
Porque como espada de dois gumes, nós dissemos que ela corta para os dois lados, não é isso? Ela corta para os dois lados. Se ela corta para os dois lados, logo ela condena e também traz salvação. Logo ela traz promessas e traz juízos. Ela também serve como ataque, como também como defesa. Ela dá vida e mata, porque ela é uma espada que não é de um corte de um lado só. Ela não só traz promessas, mas também traz juízos. Ela não só dá vida, mas ela também mata. Ela também condena. Então, é isso que o autor está dizendo para nós quando ele fala que a palavra de Deus é uma espada penetrante de dois gumes. Prosseguindo, o autor aos Hebreus diz que, além de ser viva e eficaz, além de ser penetrante como espada de dois gumes, e penetrando até a divisão da alma, das juntas e medulas, juntas é aquilo que é mais rígido, mais duro, medula é aquilo que é mais sensível. O que nós aprendemos aqui? Que a palavra de Deus, ela penetra até no mais profundo coração endurecido e também naquele que tem uma maior sensibilidade. Naquele que não tem sensibilidade nenhuma e naquele que tem sensibilidade extrema, ela vem também como um equilíbrio na vida da pessoa. Então, essa é a palavra de Deus que transforma as pessoas. E o autor continua dizendo em Hebreus que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A imagem que você está vendo aí é como se fosse um raio-x que mostra com clareza por dentro do nosso corpo. É exatamente isso que a palavra de Deus faz. Ela é apta para conhecer e revelar com precisão o nosso interior. Ela revela com detalhes, com certeza de 100% o que existe dentro da nossa mente, dentro do nosso coração e dentro do nosso interior, assim como um raio-x, ele revela com precisão os nossos órgãos e o que está acontecendo com esses órgãos. Então, nada fica oculto à sondagem da palavra de Deus. Pensamentos, desejos, motivações, pecados ocultos, hipocrisia, rebeldia, enfim, nada escapa da sondagem da palavra de Deus. Nada que esteja na sua vida escapa da sondagem da palavra de Deus. E o que é mais forte ainda, ela revela quem realmente somos. Então, seu poder de penetração, de aptidão para discernir é tão poderoso que não conseguimos esconder nada da palavra de Deus. Não adianta você tentar esconder quem você realmente é. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela revela quem nós realmente somos. Se somos realmente servos de Deus ou se somos apenas crentes em Deus. Então, essa é a palavra de Deus que o autor dos Hebreus diz que ela é apta para discernir. Então, o poder de uma palavra viva está relacionado a uma palavra que é viva e eficaz, a uma palavra que é uma espada penetrante de dois cortes e a uma palavra que é apta para nos conhecer de dentro para fora. Ela não só nos conhece de fora para dentro, mas nos conhece também, nos sonda de dentro para fora. Que coisa maravilhosa. Pois bem, quais são as aplicações práticas que nós tiramos desse primeiro tópico sobre o poder de uma palavra viva? Primeiramente, como palavra viva, eficaz, penetrante e discernidora que a palavra de Deus é, nós aprendemos que, primeiro, só ela tem poder para transformar a vida de um pecador dominado pelos vícios e pecados mais profundos da alma. Somente a palavra de Deus tem poder para transformar a vida de um pecador. Aquele pecador que é dominado pelo pecado, dominado pelos vícios, somente a palavra de Deus tem esse poder de libertação. Não adianta. Às vezes a pessoa, ela vai para uma casa de recuperação e até melhora, ela procura outros recursos e outros meios existentes para se libertar de um vício, mas muitas vezes, ela até para por um período, mas não consegue permanecer. Mas a palavra de Deus, quando ela penetra no coração do homem, quando ela penetra lá no seu âmago, no seu interior,
ela tem o poder para transformar essa pessoa. Ela tem o poder para libertar essa pessoa desses vícios, desses pecados, dando a essa pessoa uma nova vida, uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Outra coisa que nós aprendemos é que a palavra de Deus, por ela ser viva, por ela ser eficaz, por ela ser penetrante, por ela ser discernidora, ela deve ser obedecida até o fim. E ela deve ser obedecida também a fim de evitar juízo de condenação, para desfrutarmos do juízo de salvação. Mas espera aí, juízo de salvação? Sim, juízo é um ato declarado de um juiz. Então, há o ato declarado de condenação e há o ato declarado de salvação. Então, a palavra de Deus, como palavra viva, inspirada por Deus, penetrante, eficaz, ela deve ser obedecida. Lembre-se que nós dissemos lá atrás que ela é uma espada de dois gumes. Se ela é uma espada de dois cortes, significa que ela condena, mas também salva. Então, ela precisa ser obedecida para que nós desfrutemos do seu juízo de salvação e não do seu juízo de condenação. A desobediência à palavra leva à condenação, mas a fidelidade à palavra leva à salvação. E o que mais aprendemos ainda nesse tópico é que, por ela ser discernidora e conhecer-nos por dentro com precisão, mais do que nós mesmos, então não adianta tentar enganar os outros ou a nós mesmos, demonstrando alguém que não somos em ações, desejos, sentimentos e emoções. Não adianta você transparecer para as pessoas alguém que você não é. Não adianta você querer fingir para as pessoas alguém que você não é. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela te conhece de dentro para fora. Ela revela quem realmente você é. Em um determinado momento, você vai simplesmente se revelar quem é. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela faz isso. Muitas das vezes nós queremos demonstrar para pessoas que somos aqui fiéis, que somos realmente servos, que somos realmente uma boa pessoa. E muitas pessoas fazem isso, mas a palavra de Deus conhece o seu interior, conhece o seu coração e sabe quem realmente você é. Você pode fingir ser uma pessoa que você não é para o seu amigo, para um irmão, para alguém, mas para Deus não. Por quê? Porque Deus, por meio da sua palavra, conhece o seu interior, o seu coração, conhece quem realmente você é. E um dia a palavra vai revelar quem nós realmente somos e quem realmente a pessoa ela é. Então, meus irmãos, nesse primeiro tópico, nós abordamos o poder de uma palavra viva. Uma palavra viva que significa então que ela está ativa. Uma palavra viva porque ela está em constante movimento. Uma palavra viva porque ela produz vida. Uma palavra viva porque ela produz transformação. Uma palavra eficaz porque ela vai além daquilo que ela foi inspirada para fazer. Uma palavra penetrante porque não há coração endurecido que ela não possa penetrar. E uma palavra discernidora porque ela nos conhece com precisão o nosso interior. E por isso ela deve ser vivida, praticada e obedecida para desfrutarmos das suas bênçãos. Pois bem, esse é o nosso primeiro tópico. Agora vamos ao segundo tópico, onde abordaremos sobre a palavra de Deus como uma arma. A Bíblia como arma, ela anula os conselhos do mundo. Então veremos a palavra de Deus como uma arma. E a imagem que você vê é muito conhecida, é da armadura de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz exatamente assim. 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Primeiramente, vamos analisar a expressão, as armas da nossa milícia. Então, estamos vendo a Bíblia Sagrada como uma arma. E Paulo está dizendo que as armas da nossa milícia. Milícia está relacionada a uma batalha espiritual. Milícia está relacionado a uma guerra. Então, a igreja, desde o seu nascimento, ela está em uma batalha espiritual. Não se engane, todo crente sabe disso. Que a igreja, desde a sua formação,
ela está numa batalha espiritual. E Paulo está dizendo que as armas da nossa batalha não são carnais. Por quê? Porque é uma batalha espiritual. Então, neste campo de batalha que a igreja trava desde o seu nascimento e vai travar até o arrebatamento da igreja, as armas que se usam nessa batalha, elas não podem ser carnais. Por quê? Porque as armas carnais são impróprias, inadequadas. E além disso tudo, é preciso o crente entender que nessa batalha espiritual, nessa milícia, nessa batalha espiritual, além das armas não serem carnais, porque serão impróprias e inadequadas, também os inimigos que a igreja enfrenta, quando eu falo igreja, eu falo de você, de mim, de todos nós, os inimigos que a igreja enfrenta não são exércitos humanos, não são pessoas. Em Efésios capítulo 6, o versículo 12, quando Paulo escreve sobre a armadura de Deus, ele fala exatamente sobre isso. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, aqui fala de pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes, hoste quer dizer tropas, exército, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nesta batalha, a nossa batalha não é carnal, é espiritual. Sendo uma batalha espiritual, as armas têm que ser espirituais. E os inimigos não são as pessoas, os inimigos são os demônios. São os demônios, conforme o versículo aí, são as tropas, né? As tropas celestiais, as tropas ali, Efésios 6,12 está dizendo ali que as hostes são tropas, são exércitos espirituais formados por demônios, por anjos caídos. Então a nossa luta é contra o adversário. E para lutar contra ele e seu exército, as armas da nossa milícia, da nossa batalha, não podem ser carnais. Então, não adianta, né, nessa batalha, usar métodos, estratégias e armas humanas. Então, nessa batalha, nós não usamos métodos, não usamos estratégias e não usamos também armas humanas, porque dissemos que não vai adiantar batalha espiritual se batalha com armas espirituais. Então, é onde entra a Bíblia Sagrada como uma dessas armas. E a Bíblia Sagrada, ela é uma das armas que faz parte da armadura de Deus. Então, a palavra de Deus, como parte da armadura de Deus, que é a imagem que você vê, ela é uma das armas a ser usada nessa batalha invisível, porém uma batalha real. Então, não se deixe enganar. A batalha espiritual, ela é invisível, mas ela é real. E para combater essa batalha, entre muitas armas que nós temos ali na armadura, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus é uma dessas armas que é usada para combater, né, nessa guerra espiritual, nessa batalha espiritual. Então, a partir daqui vemos então a introdução da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, como uma das armas espirituais. Não vamos entrar nos detalhes das outras, porque é um outro estudo. Então, estamos analisando aqui a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, ela é uma das armas que fazem parte dessa armadura e que vai ser uma arma para batalhar nessa batalha espiritual. Então, nessa batalha espiritual, as armas carnais não funcionam. Não adianta você ir com metralhadora, com bomba atômica, com bomba nuclear. Não adianta, nenhuma arma que existe nesse mundo é capaz de vencer o adversário, porque é uma batalha espiritual. E aí, então, a igreja tem esse conhecimento de que, numa batalha espiritual contra o adversário e seus exércitos, somente armas espirituais são capazes de serem eficientes e eficazes. E aí, entre essas armas está a palavra de Deus. E o autor vai dizer ainda, Coríntios 10:4, que diz que as armas da nossa milícia não são carnais, porque armas carnais são para lutas carnais. Armas espirituais são para batalhas espirituais. E ele vai dizer ainda que, além de não ser carnais, elas são poderosas em Deus, olha só, poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Então, essas fortalezas que está se referindo o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, elas aparecem em formas múltiplas e criadas pelo inimigo. Então, a imagem que você vê
é de uma bola de ferro, né, usada para demolições em construções, representando a Bíblia, e esse prédio representando essas fortalezas que surgem criadas pelo inimigo para derrotar o crente. Mas aí nós vamos ver o quê? Que essas formas múltiplas que essas fortalezas surgem são sistemas, são esquemas, são estruturas e estratégias que Satanás trama para frustrar o progresso do evangelho do cristão. Enfim, são as estratégias de Satanás, os seus esquemas, as suas estruturas, os seus métodos que ele usa para poder parar o evangelho e também parar o cristão. Mas aí Paulo está dizendo que as armas da nossa milícia, por não serem carnais, elas são poderosas para a destruição dessas fortalezas. E entre essas armas está o quê? Está a palavra de Deus. Então Satanás, nessa busca de querer frustrar o progresso do evangelho do cristão, ele então, por meio do espírito do erro, do engano, o que ele faz? Ele trabalha contra o reino de Deus e contra o crente. Então toda a sua estratégia, todo o seu esquema, toda a sua estrutura é usada para batalhar contra o reino de Deus e contra o crente. Então a palavra de Deus, como uma dessas armas que Paulo está dizendo que são armas espirituais, ela anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. É exatamente o que a imagem sugere. A palavra de Deus, ela vem como um poder tão grande que ela anula o mal do adversário e ela ainda liberta as pessoas, destrói essas fortalezas que prendem as pessoas. Muitas vezes essas fortalezas são vícios, muitas vezes essas fortalezas são comportamentos, são atitudes, enfim, muitas vezes essas fortalezas é o próprio pecado que escraviza o homem, mas a palavra de Deus, ela vem com poder demolidor para derrubar essas fortalezas, para libertar essas pessoas da prisão espiritual e provocar nelas o quê? Exatamente o que o tema da lição disse, transformar a vida dessa pessoa. Então, seja qual for a fortaleza, e é bom que você passe isso para o seu aluno, seja qual for a fortaleza que você está enfrentando, seja um vício, seja um pecado de estimação que você não consegue largar, porque tem crente que tem pecadinhos de estimação que não consegue largar, seja uma situação, seja o que for essa fortaleza, a palavra de Deus, ela tem poder quando vivida, quando obedecida, quando praticada. Ela tem poder na vida para destruir essa fortaleza. Pois bem, e também Paulo continua, e para a destruição das fortalezas, destruindo, versículo 5, destruindo o conselho e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento e obediência de Cristo. Então, aqui nesse texto podemos ver que Paulo está dizendo que a palavra de Deus, além de ser, né, uma arma espiritual para uma batalha espiritual, ela também, além de ter poder para destruir fortalezas, ela também destrói os falsos argumentos. Então Paulo está afirmando aqui que as armas da nossa milícia, entre elas a palavra de Deus, são poderosas em Deus para destruir os argumentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Isso é interessante, porque esses argumentos se aplicam às ideologias cristãs como o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo, as heresias e por aí vai. Argumentos que muitas vezes se levantam dentro da própria igreja. Argumentos que são contrários à palavra de Deus, que se levantam dentro da própria igreja. E aí, a palavra de Deus, né, como ela vai então ter o poder simplesmente de destruir esses argumentos. Então, quando alguém chega, vamos tratar de dentro da igreja, quando alguém chega com uma argumentação antibíblica, usando a própria Bíblia para poder endossar essa argumentação, a própria palavra de Deus, ela tem o poder, né, sendo aplicada por alguém que a ama, que a estuda,
que a conhece, que tem um relacionamento com ela, a própria palavra de Deus tem o poder de combater essas argumentações. E ao longo dos anos, irmãos, vemos principalmente na questão da ideologia do relativismo, a relativização do pecado, a relativização da própria Bíblia, onde homens dizem que a Bíblia precisa ser atualizada no seu conteúdo. Não estamos falando de traduções, mas quando eles falam que precisa ser atualizada, não é relacionada à tradução, porque traduções, temos muitas traduções e traduções que ajudam muito no entendimento, mas isso ele se refere ao conteúdo, à mensagem. E nós já vimos em lições passadas que a Bíblia, ela é atual e ela não precisa ser atualizada no seu conteúdo e nas suas mensagens. Mas o relativismo quer para quê? Para poder endossar comportamentos, endossar ideologias, endossar heresias que estão sendo ensinadas dentro de muitas igrejas. Então Paulo está dizendo que a palavra de Deus, ela tem poder para destruir esses falsos argumentos. Aí vocês podem perceber que falta uma letra ali no slide, você coloca depois, que o slide é editável, então você pode colocar o R ali, argumentos, tá bom? Então, prosseguindo aqui, Paulo também está afirmando que todas as especulações e ensinamentos humanos devem ser julgados à luz da palavra de Deus. Isso aqui é espetacular. Por isso que ela é poderosa para a destruição de falsos argumentos. Exatamente por quê? Porque tudo que o homem ensinar deve ser julgado à luz da palavra de Deus. Então, quando Paulo está falando sobre isso aqui, ele não está aqui condenando a intelectualidade, não está condenando os homens inteligentes. Não, não é isso. Ele não é contra o homem intelectual, mas ele está aqui advertindo contra o exercício intelectual rebelde e desobediente a Deus dessa intelectualidade. Porque o homem, ele deve ser persuadido com a verdade da palavra de Deus e não com a intelectualidade humana. Por quê? Porque a intelectualidade humana, ela vem acompanhada, muitas vezes, de argumentos que são contrários à palavra de Deus. Então, Paulo não está condenando a inteligência, não está condenando aquele que é inteligente ou que é intelectual, não. Mas ele está condenando aqueles que fazem um mau exercício dessa intelectualidade, que fazem um mau exercício dessa inteligência, para trazer argumentos contrários à palavra de Deus. E a única coisa que pode convencer o homem é a verdade da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o homem não é liberto pelas argumentações de alguém inteligente, mas ele é liberto pelo poder da palavra de Deus, que é a verdade. Não é uma verdade, ela é a verdade. Glórias a Deus por isso. Pois bem, e diz ainda aqui no versículo 5, destruindo os conselhos, aqui fala de argumentos contrários, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, quando ele usa a palavra altivez, aqui altivez se refere a toda conduta de fé, toda conduta que se opõe à fé em Deus. Lá em 2 Timóteo 3:8 diz assim, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ou seja, a altivez aqui está se referindo àquele que tem uma conduta que se opõe à fé em Deus. Então aqui nessa altivez está incluso o que? A rebeldia, o orgulho, foi o que aconteceu com Janes e Jambres, a rebeldia, o orgulho, a arrogância e todas as demais vaidades humanas, elas estão incluídas aqui nessa altivez. E a palavra de Deus, vimos que ela tem poder, como arma, ela tem poder de derrubar toda a altivez do homem, todo o orgulho, toda a rebeldia, toda a arrogância e qualquer outro tipo de vaidade que houver no coração do homem. Porque essa altivez, ela é produzida por Satanás, que atua na mente da pessoa e busca afastá-la de Deus. Então é ele que coloca o orgulho, é ele que coloca a arrogância, é ele que faz com que o homem ele tenha todas as outras vaidades humanas que vão levando a se afastar cada vez mais de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de derrubar essa altivez, de destruir essa altivez.
Então, pela palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus subjuga todo esse sistema humano aí aos ensinos de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, né, diz exatamente isso. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Todo orgulho, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, a palavra tem poder para derrubar isso e subjugar todo esse sistema soberbo aos ensinos de Cristo, ou seja, levar a pessoa aos ensinos de Cristo. E aí o seu coração, conforme a imagem diz, está mostrando, vai ser um coração sem altivez, ou seja, vai ser um coração sem arrogância, vai ser um coração sem orgulho, um coração em que será verdadeiramente a morada do Espírito Santo pelo poder da palavra. Você pode reparar na imagem que de dentro da Bíblia sai um fogo formando um coração, porque é exatamente assim que fica o coração daquele que tem a palavra de Deus na sua vida. É um coração sem altivez. E é esse coração que agrada a Deus. Pois bem, quais são as aplicações práticas que nós tiramos desse tópico sobre a palavra de Deus como arma? A Bíblia anula os conselhos do mundo. Então, ela como arma, nós vimos aqui. Quais são as lições práticas que nós podemos tirar desse tópico? Primeiro, não podemos perder tempo lutando contra as pessoas, seja quem for, visto que nossa batalha espiritual. Nós vimos que lá no início do tópico, que as armas da nossa guerra não são carnais, mas são espirituais. E que nossos inimigos também não são carnais, são espirituais. Então, nós não temos que ficar perdendo tempo lutando contra as pessoas. Muitas vezes nós queremos batalhar contra a pessoa que nos persegue. Queremos lutar contra a pessoa que nos magoa. Queremos lutar contra a pessoa que está nos ofendendo. Mas a sua batalha não é contra a pessoa. A sua batalha é contra aquele que está usando essa pessoa. Então, muitas vezes, os crentes perdem a bênção de Deus porque eles lutam um contra o outro, quando a batalha deveria ser contra quem está por trás de toda essa manipulação, que é quem? Que é o adversário com seus exércitos, com seus soldados, com seus demônios. Então, não perca tempo lutando contra aquele que está te perseguindo, contra aquele que está te ofendendo, te magoando, contra aquele que de alguma forma está fazendo mal para você, porque a sua luta não é contra ele, a sua luta é contra quem está usando ele para fazer isso. E aí você não vai poder usar suas armas carnais. E aí mais uma coisa que nós aprendemos de aplicação prática. Jamais venceremos a batalha espiritual se usarmos nossa capacidade, a nossa inteligência, os nossos sentimentos humanos, os nossos conclaves, as nossas ameaças, as nossas calúnias. Jamais venceremos uma batalha espiritual desse jeito. Por quê? Porque a nossa batalha não é carnal, a nossa batalha é espiritual. A nossa batalha não é contra as pessoas, nossa batalha é contra os demônios. Então, se você, na batalha espiritual, se você acha que você vai vencer com a sua capacidade, não vai, com a sua inteligência, com seus conclaves, fazendo conclaves, unindo-se a alguém para perseguir, para se vingar de outro alguém, com as suas ameaças, ameaçando alguém que está te perseguindo, ou caluniando alguém que está te perseguindo, você não vai vencer a batalha, porque você está lutando contra a pessoa. E nós aprendemos que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade, contra as tropas de exércitos espirituais da maldade. Então não adianta você usar todos esses recursos, esses métodos humanos para poder vencer a batalha, porque ela não é carnal, ela é uma batalha espiritual. Numa batalha carnal, numa guerra carnal, tem estrategistas de guerra, tem toda uma metodologia de guerra, armas a serem usadas, estratégias, mas na batalha espiritual, a estratégia é você usar as armas espirituais, entendendo que a sua batalha é contra as hostes espirituais e não contra as pessoas. Não adianta você caluniar nem ameaçar ninguém, e nem tampouco querer se vingar. Por quê? Porque você não vai vencer essa batalha. E por último, aprendemos que a nossa argumentação intelectual não é eficaz para derrubar os argumentos dos homens altivos. Homens orgulhosos,
soberbos, como vimos lá atrás, que são altivos, não adianta você usar a sua argumentação intelectual, o seu conhecimento, né, intelectual para poder tentar convencer essa pessoa que você não vai conseguir. Por quê? Porque somente a palavra de Deus, ela tem poder, com eficácia, para derrubar qualquer outro tipo de argumento de homens soberbos. Se você for debater com um homem altivo, com a sua argumentação intelectual, você não vai conseguir convencê-lo. Mas se você for combatê-lo usando a palavra viva de Deus que vimos aqui, a palavra eficaz, a palavra viva, a palavra espada de dois gumes, a palavra arma espiritual, aí sim você vai conseguir combater, né, a argumentação dos altivos, dos arrogantes, dos soberbos que dizem que não há Deus, que não existe Deus e que tudo isso é uma balela. Mas você, com a palavra de Deus, você consegue derrubar esses homens altivos. Pois bem, meus irmãos, assim chegamos então ao nosso terceiro tópico, onde veremos a Bíblia nos torna humildes. Aqui vamos ver na prática que a palavra de Deus, ela produz humildade. Então, nós já vimos a palavra de Deus já vimos a palavra de Deus, né, viva, ou seja, o poder de uma palavra viva. Já vimos a palavra de Deus como arma. E agora vamos ver a palavra de Deus produzindo humildade na vida do homem. Quando nós vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 6, vamos ler lá. Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. Então, primeira coisa que nós precisamos entender e passar para os nossos alunos é que Deus aborrece a soberba. Então, o que é uma pessoa soberba? Pessoa soberba é aquela que se coloca acima das outras para humilhar as outras, para envergonhar as outras pessoas. Ela superdimensiona a sua própria imagem e diminui o valor dos outros. Ela está sempre diminuindo o seu próximo. Está sempre humilhando, buscando envergonhá-lo e se achando melhor e maior que o seu próximo. A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo. A imagem que você vê sugere exatamente isso. O soberbo está indo andando e a palavra resistir significa exatamente isso que a imagem sugere. É quando você, impede a pessoa de seguir. Não, você vai resistir àquela pessoa, não vai passar, não vai prosseguir. É exatamente isso que Deus faz. É exatamente isso que Tiago está dizendo quando diz que Deus resiste ao soberbo. Ele não deixa a pessoa passar. Ele segura a pessoa, porque Deus não gosta do soberbo. Então, para toda pessoa que é soberba, a palavra de Deus, ela é bem taxativa. Nós temos aí Tiago 4 e 6, como vimos que Deus resiste ao soberbo, Deus impede a pessoa de prosseguir. Nós temos também Provérbios, vamos ver alguns aqui, Provérbios 16 e o versículo 18, só alguns, né? Para você ver como a palavra de Deus é taxativa em relação àquele que é soberbo. Em Provérbios 16 e o versículo 18, a palavra de Deus diz exatamente assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede aquilo. Ou seja, a soberba aqui é a mesma coisa da altivez, é o orgulho, né? É o orgulho, é a arrogância. Então, a soberba, ela é a porta da ruína, é a antessala da queda. É o que o escritor aqui está dizendo em Provérbios 16, 18. Provérbios 11, versículo 2, diz exatamente assim ainda sobre a soberba. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. E Provérbios capítulo 21, versículo 4, para fechar, é lógico que tem muito mais outros versículos que falam sobre isso. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios é pecado. Então, a soberba é pecado. Então, para aquele que age com soberba, que se coloca acima das outras pessoas para humilhar essas pessoas, para envergonhar, que superdimensiona a sua própria imagem, que diminui o valor dos outros achando que é melhor que o outro, a Bíblia é bem taxativa acerca disso. E o principal é que Deus resiste ao soberbo. Deus não deixa o soberbo passar. Olha o que a imagem sugere. Então a soberba também, ela está relacionada àqueles que confiam na sabedoria humana e rejeitam os preceitos divinos. Então o soberbo é
essa pessoa que vimos lá no conceito, mas também a soberba, ela tem uma ligação com aqueles que confiam na sabedoria do homem e rejeitam a sabedoria de Deus e rejeitam os preceitos divinos. Tiago, capítulo 3 e o versículo 15, falando sobre a sabedoria, é muito interessante. Tiago, capítulo 3 e o versículo 15. Vamos ver o que diz lá, Tiago 3 e 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, quando o homem ele valoriza mais a sabedoria terrena do homem, ele está sendo, e rejeita os preceitos divinos, ele está sendo soberbo. Por quê? Porque essa sabedoria do mundo é uma sabedoria terrena, animal e diabólica, diz Tiago. Então, o soberbo, ele valoriza mais a intelectualidade e as ideologias antibíblicas do que a palavra de Deus. Ele dá mais valor a todas aquelas ideologias que nós vimos lá atrás, em detrimento da palavra de Deus. Então, isso também é soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus não deixa o soberbo prosseguir. Vamos prosseguir aqui. Então, lá diz que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Então, o maior exemplo de humildade que nós temos na Bíblia é a pessoa do Senhor Jesus. E aqui está, em Filipenses capítulo 2, né, você vai ler em casa, João 13, 14 e 15, vemos ali ele lavando os pés dos discípulos, ali era um exemplo de humildade, não é isso? Depois você lê em casa. Então, desse modo, que quem é verdadeiramente humilde, obedece à palavra de Deus e imita os passos de Jesus, sendo este o padrão de conduta para o cristão. Então, o maior exemplo de humildade é Cristo. Então, aquele que é verdadeiramente humilde, ele vai obedecer à palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem o poder de produzir humildade, e ele vai imitar os passos de Cristo, porque Cristo é o padrão de conduta para todos nós. Ninguém na face da terra é um padrão de conduta acima de Jesus Cristo. Paulo foi um padrão de conduta, muitos outros servos foram, mas Cristo, ele é o maior exemplo e o melhor e maior padrão de conduta para o cristão. Nós precisamos imitar os passos de Cristo. Paulo vai dizer que sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Pedro vai dizer o seguinte, olha só, porque para isso foste chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pesadas. Então, Cristo nos deixou o exemplo de humildade para que nós sigamos o exemplo dele. E a palavra de Deus, ela vai ter o poder de produzir essa humildade. Porque a humildade, ela é uma virtude cristã, ela é uma qualidade cristã. Então, essa qualidade, essa virtude, ela não significa desleixo. É muito importante que o professor passe isso para o aluno. Explicar para o aluno que humildade não tem a ver com desleixo, né? Não tem a ver com falta de conhecimento, não tem a ver com vestir-se de qualquer jeito, ou ter uma postura, né? Andando encurvado, lento, né? Nossa, fulano é tão humilde. Não, humildade não tem a ver com isso. Humildade não é andar de chinelo de dedo, humildade não é andar com roupa rasgada, humildade não é andar despenteado, humildade não é nada disso. Então, essa qualidade não tem a ver com isso. É preciso que o aluno entenda isso. Humildade é a qualidade caracterizada por pessoas que, primeiro, sabem assumir a sua responsabilidade sem arrogância, sem prepotência ou soberba. Ele assume uma responsabilidade, mas não é prepotente, não é arrogante naquela responsabilidade que ele assumiu. É aquela pessoa que ele reconhece as suas próprias limitações com modéstia e ausência de orgulho. Isso é humildade. Então, quando Jesus disse, né, para que aprendei de mim, né, aprendi que sou manso e humilde de coração, é exatamente isso. É que nós precisamos ser humildes de coração. O que é ser humilde de coração? É entender que você não é maior do que ninguém, que você não é melhor do que ninguém, que você exerce uma posição de liderança, talvez, que você exerce uma posição de presidência, talvez, que você exerce uma posição importante, mas que você não é arrogante, prepotente ou soberbo porque exerce essa liderança, essa função. Você reconhece as suas limitações, sabe que você é apenas alguém
que foi colocado por Deus ali, mas que você tem as suas limitações. Então, você não tem o orgulho de querer ser ou de se sentir melhor ou maior do que o outro, por causa daquela responsabilidade que está sobre as suas costas, por causa daquela posição que está sobre você. Então, a humildade, ela é uma virtude cristã e que deve acompanhar o cristão. E a palavra de Deus, ela vai ter poder para produzir na vida do cristão essa virtude chamada humildade. Então, quais são as aplicações práticas que nós fazemos aqui? Primeiro, se desejamos viver vitoriosamente, tenhamos muito cuidado para não sermos contagiados pela soberba, que tem levado muita gente à queda. Tenha cuidado para que a soberba, o orgulho e a arrogância não invadam o seu coração. Por quê? Porque muitos caíram por causa da soberba. Aliás, Satanás é um exemplo. Nabucodonosor é outro exemplo. E poderíamos citar outros aqui, mas os dois são suficientes. Que caíram por causa da soberba, do orgulho. Outra coisa que aprendemos é que a humildade, ela deve ser a marca do cristão. Pois nosso Senhor e Mestre foi manso e humilde de coração. Essa deve ser a nossa marca, a humildade. Terceiro, a bênção plena de Deus a bênção completa de Deus, ela é concedida aos humildes que são transformados pela palavra de Deus. Lembra lá atrás? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça, o quê? Aos humildes. Então a bênção plena de Deus, ela vai ser derramada sobre aquele que tem a virtude da humildade que foi produzida pela palavra de Deus. Irmãos, alguns erros de digitação que agora que eu estou observando, né? Os irmãos têm que considerar que a gente faz esses slides à noite, às vezes de madrugada. Ali está a umidade, mas é humildade, tá bom? Como o slide ele é editável, você pode consertar. Qualquer erro de grafia que você vê aí no slide, você pode ter a liberdade de consertar, porque às vezes ali a gente está cansado, com sono e acaba fugindo ali uma outra letra ali. Então, os irmãos nos perdoem e vão corrigindo aí se você vê algum erro aí de digitação. Então, a bênção de Deus, ela é concedida para aquele que é transformado pela palavra de Deus e que tem a humildade como virtude, como qualidade. Humildade essa que veio pela palavra, pelo poder da palavra de Deus. Quem é humilde não diz eu sou humilde. Quando alguém diz que é humilde, é porque não é humilde. Porque humilde, ele não precisa de ficar trombetando para ninguém que ele é humilde. As pessoas verão pela sua postura, pelas suas atitudes, pelas suas ações, que ele tem a virtude da humildade. Era assim com Jesus. E terceiro, uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Por quê? Porque o único elemento que tem o poder de produzir a humildade no coração de alguém é a palavra de Deus. E assim nós terminamos então essa lição sobre a palavra de Deus, ou a Bíblia Sagrada, ou a Bíblia transforma as pessoas. Então a Bíblia, resumindo a lição, ela traz para nós um entendimento de que a Bíblia é o único elemento, a palavra de Deus é o único elemento que pode transformar verdadeiramente a vida das pessoas, em todos os aspectos e em todas as suas áreas. E qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição? Então, sendo a palavra de Deus poderosa para transformar pessoas, que nós então ousemos, irmãos, ousemos a cada dia ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, mas acima de tudo, viver e praticar a palavra de Deus. Ousemos fazer isso. Ousemos se dedicar mais à Bíblia Sagrada. Quando falamos de Bíblia Sagrada, estamos nos referindo à palavra de Deus, já que ela é poderosa para transformar pessoas, e de repente você precisa de uma transformação na sua vida. Então ouse ter um relacionamento mais profundo com a palavra de Deus. E essa transformação, essa libertação, ela vai acontecendo ao pouco. Essa purificação que você precisa, ela vai acontecendo aos poucos, à medida que você vai tendo um relacionamento com a palavra de Deus. Jesus disse aos seus discípulos em certa época: vós estáis limpos pela palavra. E de repente você precisa de uma purificação, de uma libertação. Eu não sei o que você precisa.
E você vai passar isso para os seus alunos. Eu não sei o que você precisa, mas a palavra de Deus tem poder para transformar a sua vida e produzir fruto na sua vida que vai agradar a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Assim nós chegamos ao final de mais uma lição. No próximo slide você está vendo o nosso contato. Nós também fazemos ministração de estudos bíblicos em geral nas igrejas, fazemos palestras para jovens, para adolescentes, para obreiros, fazemos fechamento de trimestres também, né? Que é o último domingo do trimestre, nós fazemos fechamento de trimestre. Nós também ministramos em seminários, congressos, aplicamos cursos de CAPED, enfim, pregação em geral. Também temos um canal no YouTube, onde nós postamos a ministração da aula, e vez ou outra, quando é possível, quando é feita alguma gravação, a gente posta também algumas pregações e estudos. Se você for na nossa playlist, você vai ver lá vários estudos além das lições bíblicas. Não há lá apenas lições bíblicas, há no playlist lá mensagens, estudos que a gente ministrou aqui na época da pandemia, e quando pode ser gravado, a gente posta também na mensagem. E se você deseja receber gratuitamente aí o material que eu usei aqui na ministração, em PDF slides, você pode entrar em contato conosco, que eu enviarei para você com o maior prazer, gratuitamente, sem cobrar nada de você. Também nós temos um grupo de WhatsApp, formado por irmãos professores do Brasil inteiro, onde nós disponibilizamos semanalmente o nosso material. É um grupo fechado para postagens, para evitar aborrecimentos, mas eu sempre estou à disposição no privado para tirar dúvida e receber até mesmo orientações e observações da parte dos irmãos. Se você quer fazer parte desse grupo, entre no link convite que estará nesse vídeo, ou então envie uma mensagem no meu zap que eu respondo a você e te adiciono. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, e convido os irmãos a compartilhar o nosso grupo, a compartilhar o nosso canal, para que mais irmãos sejam abençoados. O nosso objetivo é ajudar para que tenhamos cada vez mais uma EBD mais eficiente e eficaz, porque eficiente ela é, mas que ela venha a ser eficaz, assim como eficaz é a palavra de Deus. Então, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, compartilhe o canal, faça seus comentários também, porque o logaritmo, né, do YouTube entende que é de relevância e ele também manda para mais pessoas, e assim você estará ajudando a nós expandirmos o nosso objetivo, que é contribuir para um EBD cada vez melhor. Que Deus abençoe a sua vida, e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus, quando nós estudaremos a nossa lição número 8, a lei e os evangelhos revelam o Senhor Jesus. Fique com Deus e até lá, em nome do Senhor Jesus.